Olá, bom dia. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte conta com 3 veículos de comunicação. A TV Universitária, que há 43 anos está no ar, a Rádio Universitária e a Agência de Comunicação. No Diálogo Plural de hoje, nós vamos conversar sobre o papel desses 3 importantes veículos de comunicação para a sociedade norte-riograndense, com a presença do jornalista Iano Flávio Maia, que é servidor da UFRN, e com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN, que também é jornalista e servidor da TVU. Bom dia, Iano. Bom dia, Rebouças. Bom dia. E é na TV Universitária, Rádio FM Universitária e a Agência de Comunicação, digamos assim, são 3 veículos diferentes dos veículos de comunicação que estão aí postos no mercado, porque não são 3 veículos comerciais. Para o nosso telespectador, que talvez não entenda o que é um veículo comercial, o que é um veículo público, qual a diferenciação que tem desses 3 veículos de comunicação do que esses que estão aí no mercado? Muito bem. A diferença dos veículos comerciais para os veículos públicos é uma coisa que a gente começa a perceber de forma muito recente no nosso país, né? Assim, alguns países decidiram que não iam ter veículos comerciais nas suas emissoras de rádio e televisão, né? Como foi o caso de vários países da Europa, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, que por muito tempo só tiveram veículos públicos, né? Que tem o que é que caracteriza um veículo público? É que ele não é determinado por questões comerciais, ele não é uma empresa que é dona daquele veículo, ele não tem interesse em lucro, né? Mas ao mesmo tempo ele também não é controlado pelo governo, pelo Estado em si. Ele tem um controle mais aberto, onde a sociedade pode participar desse controle, de várias formas, seja como na Inglaterra, como as pessoas pagam imposto sobre a televisão, o aparelho de televisão que elas têm em casa, para financiar a BBC, que é a emissora pública de lá. Em alguns outros países, os diretores desses veículos são eleitos através de conselhos, a partir com a participação da sociedade, de entidades que representem a sociedade, como sindicatos, como grupos de afirmação de direitos. Então, não são veículos que nem são controlados pelo lucro, pelo mercado, pelos interesses econômicos, mas também não são controlados por interesses políticos dos governantes de plantão. Então, basicamente, ele precisa ter autonomia, né? Ele não está ligado diretamente a ninguém, nem ao governador, nem ao reitor, nem ao dono da empresa. Ele precisa ter independência no seu trabalho, e para isso a autonomia é muito importante. Ele precisa ter independência financeira também, né? O dinheiro precisa vir sem que ele precise ficar pedindo para um ou para outro, como é o caso das empresas privadas que precisam dos anunciantes, né? E se os anunciantes não quiserem fazer aquele programa invariavelmente vai morrer, né? Ainda que ele tenha uma função importante para a sociedade, que ele tenha um interesse público, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença, a autonomia que esses veículos precisam, tanto financeira, econômica, como no controle do seu funcionamento, com a participação da sociedade. Rebouças, você que faz parte de um sindicato que luta pela democracia, principalmente nos vários veículos de comunicação, na questão da administração da universidade, para ter acesso exatamente a democratizar as decisões, que é extremamente importante a participação de todos nos veículos de comunicação também, principalmente no veículo público, não seria diferente, como o Iano colocou. Na sua percepção, dentro desse contexto de comunicação pública, é importante dentro da própria universidade, sobre essa questão de democratizar esse acesso à TV universitária, à agência de comunicação, à rádio universitária. Como é que seria uma decisão democrática, digamos, uma administração democrática lá? Existe um fórum que debate e discute questões da democratização da comunicação no âmbito estadual, inclusive nacional. Nos fóruns, o próprio curso do NPC, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação, outros órgãos públicos vêm discutindo essa questão da democratização da comunicação. No âmbito da universidade, o que nós assistimos é o inverso, é a falta de democracia na comunicação. Por se tratar
de uma superintendência, a Comunica, a qual nós somos lotados e trabalhamos lá. Ela tem os 3 veículos, os 2, a rádio e a TV, e uma agência de comunicação que coloca conteúdos, né? Planeja, executa, veicula conteúdos, mas esses conteúdos, eles precisam ser debatidos com a comunidade, eles precisam receber a contribuição da sociedade, ter conselhos, né? Conselhos com a participação de todos os setores da universidade e da sociedade, porque são concessões públicas, né? Tanto a rádio FM universitária como a televisão universitária não são propriedades da universidade. É uma concessão pública e a universidade, que elas estão ligadas à universidade. É preciso que se aprofunde esse debate no sentido da gestão da comunicação da universidade através da Superintendência de Comunicação. Pratique a democracia, né? Escute os seus profissionais, a participação dos estudantes de comunicação social e outros estudantes que têm interesse, dos professores, a participação do Departamento de Comunicação Social e dos setores da sociedade civil organizada. Aí nós começaremos a praticar uma comunicação mais democrática. E essa resposta do Rebouças reflete a realidade hoje da TV universitária, da FM e da GECOM? Não, infelizmente não. A gente tem, na universidade, ainda que a gente tenha uma gestão democrática, a gente tem o poder de decisão sobre a Comunica, os 3 veículos, a agência, a GECOM, a rádio e a TV universitária. A gente tem o poder de decisão muito concentrado nas mãos do superintendente, nas mãos do diretor, né, dos seus diretores e do diretor de cada veículo. E a gente não tem nenhum canal de diálogo estabelecido com a sociedade, nem mesmo com a universidade, né? A gente tem uma participação direta da reitoria em algumas tomadas de decisões, né? Mas a gente não tem, por exemplo, uma ouvidoria que possa receber, por exemplo, as ligações dos telespectadores, dos ouvintes, para fazer reclamações, para sugerir temas, para propor mudanças ou até mesmo para elogiar o trabalho que é feito lá dentro. E mais do que isso, a gente não tem ainda um conselho que ouça a sociedade, que ouça os vários segmentos da sociedade, desde as mulheres, o movimento negro, os movimentos por direitos em geral, por direitos de moradia, por direitos das mais diversas pautas que estão girando na sociedade e que muitas vezes não tem espaço. Não tem espaço nas empresas comerciais e muitas vezes não tem espaço na própria TVU, na própria rádio universitária, né? Porque a gente escuta pouco nossos ouvintes. A gente quer que eles escutem a gente, que eles vejam a nossa programação, mas a gente escuta pouco eles, a gente não tem esses canais estabelecidos. E sem esses canais estabelecidos é muito mais difícil que as pessoas participem, né? E aí não é só participar na questão das sugestões. É importante que esses movimentos, que essas entidades organizadas, eles participem também de forma mais direta, né? Seja propondo, por exemplo, um programa novo, né? Por exemplo, o Sinteste, os sindicatos que lutam por direitos da democracia, por exemplo, eles poderiam reivindicar ali um espaço para discutir esses temas que não são discutidos nas emissoras privadas, na grande mídia, nos grandes jornais. Esses temas não chamam a atenção da mídia comercial, porque eles não são atrativos comercialmente, né? E a TVU, ela já surge com esse papel há 43 anos atrás, quando ela não surge para servir a universidade, ela surge para servir a sociedade. Ela fazia teleaulas para as crianças que estavam em escolas no interior do estado, nos lugares mais distantes, e que não tinham acesso aos professores, aos recursos, aos livros didáticos, e a TVU servia para isso, né? Então, acho que ela tem que seguir valorizando esse papel de servir a sociedade e de não simplesmente levar o que a UFRN faz para fora. Ela tem que
trazer o que a sociedade está fazendo para dentro dela e mandar isso de volta para todo mundo. Não só a TV, mas a rádio e a própria AGECOM, que é mais ligada diretamente à universidade, mas que tem uma obrigação pública também, de divulgar a ciência que a universidade produz e de levar essa ciência para o dia a dia das pessoas, né? Assim, essa é a função pública da AGECOM, ainda que ela não tenha uma concessão pública como a rádio e a TV, que tem a obrigação de fazer isso. A AGECOM também tem esse papel de ser pública também. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a democratização da comunicação na UFRN, com o jornalista e servidor da UFRN, Ano Flávio Maia, e com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças, que também é servidor da universidade, lotado na TV Universitária. Fazer comunicação realmente é uma coisa bem peculiar, digamos assim, se torna até às vezes um desafio e um pouco difícil. São vários conteúdos, entretenimento, esporte, tudo que se envolve dentro de... E logo três veículos de comunicação, uma TV, uma rádio e uma agência de comunicação. As pessoas que estão envolvidas, a TV Universitária, a AGECOM e a FM Universitária, o pessoal envolvido aí, é suficiente? Há necessidade de mais? Como é que está a real situação? Sem dúvida, a gente não tem uma situação confortável, sempre falta muita coisa, né? O orçamento da Comunica é muito pequeno para suprir as necessidades desses três veículos. Mas, por outro lado, a gente teve, através de concurso público, a contratação de uma série de servidores que reforçaram muito as equipes da Comunica, seja da AGECOM, seja da rádio, seja da TV Universitária. A gente tem hoje uma situação muito mais confortável do que a gente tinha, por exemplo, 5 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar lá. A gente tem a possibilidade de fazer os programas com responsabilidade, com acompanhamento dos servidores. A gente tem a possibilidade de fazer o acompanhamento do trabalho dos bolsistas, a formação deles. Eles entram ali aprendendo a fazer rádio, televisão e a produzir notícias para a agência. E a gente tem hoje uma possibilidade de acompanhar isso muito melhor do que a gente tinha 5 anos atrás. Mas, infelizmente, eu acho que falta um pouco de planejamento nesse trabalho, nessa divisão de equipes, a quantidade de jornalistas que tem um veículo não é maior do que maior do que ele necessita, e outros veículos precisam de mais jornalistas, por exemplo, falando só do caso do jornalista, mas a gente tem outros casos também, como os produtores, como os editores de imagem. A gente ainda tem servidores terceirizados, que têm um custo muito elevado para o orçamento da Comunica, mas que também cumprem uma função muito importante de ter uma dinâmica maior no trabalho, de ter mais flexibilidade até no dia a dia de trabalho, né? E, por incrível que pareça, a gente está fazendo menos com mais gente. A gente tem mais gente para fazer e a gente está conseguindo produzir menos. Isso porque quando a gente consegue ter um número suficiente de profissionais, falta, por exemplo, equipamentos, faltam, por exemplo, vontade de fazer as coisas também. Isso é o que a gente tem sentido muita falta. Vontade de fazer, assim, de produzir, né? A gente tem gente tendo ideias novas e a gente não consegue fazer com que essas ideias saiam do papel. Rebouças, essa participação realmente é importante do servidor, daqueles que trabalham, dos estagiários, mas é preciso realmente que tenha uma interação e tenha um ambiente favorável para que se possa discutir, se possa trabalhar e se possa desenvolver esse trabalho. Você, como já dirigente de sindicato, sabe quão é importante a interação entre os servidores, tanto do sindicato para se trabalhar, dentro da própria diretoria para se desenvolver um bom trabalho, dentro da própria comunicação, lá na TVU, na rádio e na agência de comunicação. Como é que é esse sistema? No ano 2015, o governo federal cortou 70 bilhões de reais para o conjunto dos serviços públicos deste país. Claro que nossa universidade ela foi atingida também com esse corte.
O orçamento da UFRN foi votado recentemente e a Superintendência de Comunicação, entre outras unidades acadêmicas, unidades administrativas, recebeu também esse corte. Foi 10%. Para nós termos ideia, o orçamento para a Comunica funcionar em 2005, e já estamos, 2015, desculpe, já estamos próximo a terminar o ano, de R$160 mil. Uma superintendência que tem uma TV, uma rádio e uma agência de comunicação só na televisão. E todos sabemos que a programação, os conteúdos na televisão, para produzir isso, um telejornal, um programa de entretenimento, um programa de esporte, um programa musical, qualquer outro conteúdo, é muito caro. E nós temos em torno de 10 programas e esses programas não suportam serem produzidos com esses recursos. Ou seja, são recursos que não dá para produzir um programa bem produzido. E isso altera todas as relações de trabalho, porque muitas vezes é um trabalho improvisado, falta isso, falta aquilo, falta um equipamento, é preciso substituir um equipamento, não tem dinheiro. Só para você ter ideia, nós estamos paralisados não porque não queiramos trabalhar, há muito tempo em função de um ar-condicionado. Numa instituição como uma universidade pública, isso é uma vergonha, não? Programas paralisados porque um ar-condicionado está quebrado e uma empresa contratada pela universidade não cumpre com o contrato e não faz a reposição de peças, né? E não conserta esse aparelho que é de fundamental importância no estudo de televisão. Isso atinge, digamos assim, não só atinge o conjunto de servidores, no seu ânimo também, né? Digamos assim, na perspectiva de ir trabalhar e chegar numa situação, não ter o que trabalhar. Tanto os profissionais jornalistas, como os profissionais radialistas, os produtores dos programas, e principalmente aqueles que nós estamos ajudando a formar, que são os estudantes do curso de comunicação, tanto da habilitação de jornalismo, como de radialismo e até da publicidade, né? Todos saem frustrados porque chegam lá, a produção do programa não está sendo feita, o programa não vai ao ar. O telespectador fica assistindo programas reprisados repetitivamente e isso é muito ruim nas relações internas, tanto no ambiente de trabalho, na Comunica, como o telespectador que fica esperando lá em suas casas, ligando o aparelho, esperando uma produção nova, um programa novo e fica naquela mesmice. E a população perde, a sociedade perde e também nós perdemos com isso. E a TV Universitária, digamos assim, foi pioneira em muitos programas, numa diversidade de programas. Giano, recentemente os servidores da Comunica elaboraram, digamos assim, um documento, uma carta, né, colocando as suas reivindicações e propondo algumas melhorias. Que documento é esse e como é que está essa negociação? É verdade, a gente entregou essa semana à reitora uma carta aberta, à reitora, à comunidade universitária e à sociedade, porque os problemas que a gente vem enfrentando dentro da Comunica, eles não são só referentes à reitoria, né? Eles dizem respeito a toda a sociedade que tem uma televisão em casa, que liga o canal 5, agora digital, que ouve a Rádio Universitária FM no caminho do trabalho ou em casa, e que busca informações da universidade através da agência, né? Assim, então, os problemas que a gente vem denunciar, eles dizem respeito a todo mundo, né? Isso começou no início da greve dos servidores, no final de maio, no final do mês de maio. Os servidores da Comunica resolveram que iam propor uma pauta interna de reivindicações também, né? Que buscasse garantir mais condições de trabalho aos servidores, que buscasse trazer mais condições para que a rádio universitária, a TV universitária e a agência de comunicação cumpram o seu papel público, né? Então, os servidores estão ali fazendo reivindicações, pedindo para trabalhar, mais ou menos isso, né? Não querendo deixar de trabalhar. Estamos todos envolvidos, né, nessa questão, em busca de garantir melhor qualidade no nosso trabalho, garantir que o compromisso que a gente tem com os ouvintes, telespectadores e usuários, leitores da AGECOM e da rádio e da TV sejam cumpridos, assim. Então, a partir do momento que nós entramos em greve, nós decidimos continuar trabalhando em torno dessas questões. Quais são os principais problemas que a gente enfrenta hoje na Comunica? Pronto, eu vou pedir licença para você, porque nós
terminamos agora o nosso segundo bloco. Já passou um tempinho e necessitaria, eu acho que um pouco mais de tempo para que você pudesse explanar um pouco dessas ideias colocadas nesse papel. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco o Iano volta realmente falando sobre essa questão da carta e dos pedidos, o que está sendo pedido. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a democratização da comunicação na UFRN com o jornalista Iano Flávio Maia, que é servidor da UFRN, e ainda com José Rebouças, coordenador-geral do Citeste-RN e também servidor da TV Universitária. No bloco anterior, você ia começar exatamente das propostas que se colocam lá, das reivindicações. Continue, Iano, o seu pensamento. Pois bem, a gente estava falando da carta que a gente lançou para a reitora essa semana. E essa carta é fruto de 3 meses de debates e diálogos entre servidores dos diversos veículos, em diversas funções, como cinegrafistas, editores de imagens, jornalistas, produtores, técnicos de outras áreas, né? Em geral, técnicos de áudio, técnicos de informática. E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava falar para a sociedade quais são os nossos problemas, né? E a gente denuncia desde a suspensão da programação, né? Os programas da TV Universitária estão suspensos há mais de um ano, não se faz programas novos, com exceção da programação jornalística, que continua sendo feita. Não se tem nenhum outro programa, como o Memória Viva, como o Grandes Temas, o Checkmate, o Café Filosófico. O Checkmate, inclusive, que tem a participação dos estudantes, né? Que... É um grande laboratório. Exatamente, é um espaço onde os estudantes têm o primeiro contato com a televisão e podem participar de um programa de entrevistas, entrevistar figuras relevantes da nossa sociedade. E há quase um ano esse programa não é gravado de forma regular e não é exibido como novo programa, né? A gente tem reprisado os programas de 2014, de 2013. TV O Esporte, que teria na programação. O TV O Esporte, que chegou a entrar na programação por pouco tempo e logo depois foi retirado. Alguns programas também pararam agora durante a greve, mas a maioria dos programas já estava suspensa antes por causa do problema do ar-condicionado, que até hoje não teve uma solução. A gente denuncia também perseguições de servidores, né? Assim, a direção não tem tratado os servidores com o respeito que eles merecem e tem utilizado atitudes que não são nem de longe corretas para se resolver problema que eventualmente se venha a ter com um servidor ou outro. E isso acaba criando um clima geral dentro da Comunica que dificulta o trabalho cotidiano dos servidores. A gente, além de não ter as condições técnicas de trabalho mínimas, a gente ainda tem que lidar com esses humores, com esse mau humor, na verdade, dentro do espaço de trabalho, com ameaças veladas, com um clima que faz com que a gente perca qualquer espaço de liberdade que a gente tinha ali dentro, né? Assim, então, as pessoas têm medo, por exemplo, de sugerir uma pauta, de sugerir um tema, porque elas sabem que aquilo pode interferir na relação que ela tem com o diretor, com o chefe, com o superior imediato. Então a democracia lá está passando longe. Tá passando longe, lá dentro e lá fora também, porque os ouvintes e telespectadores continuam sem ter canais para dialogar com a gente. Os servidores ali dentro continuam sem saber quem ouve a Rádio Universitária, quem assiste a TV Universitária, quem usa os sites que são gerenciados pela GECOM, né? Porque falta essa preocupação de saber quem é o nosso ouvinte. E não é a preocupação de ter número, de ter audiência, de ter o maior número de ouvintes, telespectadores e usuários. Não é isso. É saber quem é o perfil do nosso ouvinte, quem é o perfil com quem a gente está conversando. Porque comunicação é esse diálogo, né? Se você não sabe com quem você está conversando, você invariavelmente vai dizer alguma coisa que está inadequada. Né, ou não está chegando adequadamente naquele público que você está... que efetivamente não vai fazer a comunicação, não vai transmitir, não vai fazer com que aquela mensagem seja entendida. Né? E além disso, a gente reivindica nessa carta a criação desses espaços democráticos, né? De conselhos que tenham a participação da sociedade civil na definição da programação dos nossos veículos.
a criação de comissões internas para a gente debater, por exemplo, qual é o papel do jornalismo que é feito pela TVU, pela Rádio Universitária, pela GECOM, né? Qual é o papel da programação musical da rádio. Ela tem o valor fundamental de falar do artista potiguar, mas e que padrões estéticos a gente vai propor? A gente vai propor inovação, a gente vai propor experimentar coisas novas, né? A gente precisa dar espaço para isso, porque se a gente não experimentar, se a gente não inovar dentro dos veículos universitários, que são veículos públicos, o espaço público é o espaço de inovação, a gente não vai fazer que a inovação chegue, por exemplo, aos meios comerciais, né? A gente está formando as pessoas que vão trabalhar nos meios comerciais no futuro, né? E além disso, a gente propõe o debate da política de comunicação da UFRN, né? O que é que a UFRN vai fazer na sua política de comunicação, né? A reitora acabou de criar uma comissão sem a participação de nenhum funcionário da Comunica, que é quem vai fazer a política de comunicação valer na prática, né? Que quem vai fazer... Quem diretamente vai ser atingido com a política de comunicação. E né? quem vai fazer essa política vai praticar essa exatamente. E a gente precisa ter nessa política qual é a definição de comunicação pública que a gente vai ter na universidade. Os veículos vão continuar servindo a reitoria, vão continuar submetidos aos humores, aos maus ou bons humores na reitoria, ou a gente vai ter a sociedade dizendo o que é que esses veículos têm que fazer, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa, ampliar a participação. Não é que a reitoria não pode fazer isso, ela pode e deve fazer isso, mas ela não pode fazer isso sozinha, né? Tem que ter uma parceria. Rebouças, essa participação de todos e essa, digamos assim, empatia que a gente está terminando o programa, a produtora já está falando um minutinho, mas se torna praticamente como se fosse um feudo e exatamente exime qualquer tipo de opinião daqueles que estejam presentes e se torna, da democracia se torna ditadura. Isso é o que nós reivindicamos, é a democratização nos veículos de comunicação da UFRN. É que a sociedade participe, nós técnicos participemos, os estudantes participem, professores e setores da sociedade civil organizada. E aí, Ian, só para a gente terminar, a reitora tem que dar uma resposta a isso. A reitora precisa responder isso, porque isso diz respeito diretamente à gestão dela. Ian Flávio Maia, que é servidor da UFRN, está lá no DV Universitário, no Sistema de Comunicação. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de conversar esse assunto com vocês e com os telespectadores do programa. José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. O Sinteste agradece. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.